posso usar aplicativo ou ChatGPT no devocional? Tá, vamos lá, vamos com calma, porque essa é uma pergunta polêmica. E, primeiramente, o ChatGPT ele é uma ferramenta. E eu acho que é importante a gente saber que ferramentas foram feitas para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, o ChatGPT em si, usar ele no devocional, eu não achei errado. Mas nós temos algumas ressalvas quanto a isso. Por quê? A nossa fonte primária de revelação da palavra de Deus deve ser o Espírito Santo de Deus. Se a gente não depende do Espírito Santo para encontrar na Bíblia a revelação para as nossas vidas, a gente não está criando um relacionamento saudável com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser pautado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele nos guiará por toda a verdade. Então, se a gente começa a depender de outras coisas que não seja o Espírito Santo para nos revelar as Escrituras, nós verdadeiramente não seremos transformados, porque a palavra que transforma é aquela que o Espírito Santo revela para você. Por isso que muitas vezes a gente escuta palavras, a gente ouve coisas e muitas vezes aquilo não nos transforma. Mas quando existe aquela palavra que sai da Bíblia, ela entra no seu coração e ela te transforma, foi porque o Espírito Santo revelou. O ChatGPT como uma ferramenta é muito importante, pode ser usada também. Por exemplo, a gente pode usar o ChatGPT ali na hora do estudo para dar um contexto histórico do que estava acontecendo na época, para comparar versículos e traduções diferentes, para nos criar uma imagem, por exemplo, aonde mostra ali, por exemplo, uma imagem de uma lamparina da época de Jesus. Então a gente pode usar o chat como uma ferramenta para auxiliar o nosso estudo, assim como comentários bíblicos, como notas de autores de livros que colocaram algum comentário sobre aquele trecho da Bíblia, coisas do tipo. Tudo isso é importante e pode ser usado. E eu acredito que vai auxiliar muito no seu estudo, mas a fonte primária deve ser o Espírito Santo de Deus. E muito importante, o ChatGPT ele erra, tá, gente? Ele alucina, ele cria coisas que não existem. Então você precisa ter muito foco e entender que nem tudo que está ali pode ser verdade. Então você precisa passar no revisor, pesquisar em outras fontes, para que você tenha clareza e certeza do que aquilo que você está lendo é de fato algo que é verdade, é um fato histórico ou coisa do tipo. Então, resumindo, você pode usar o ChatGPT no seu devocional, mas você não pode usar ele como fonte primária de revelação, mas sim como uma ferramenta que vai te auxiliar a entender mais de Deus, a entender mais o contexto histórico, a entender o que estava acontecendo na época e coisas do tipo, tá? Use ele como uma ferramenta e não como um Deus substituto.